Fala, meus irmãos! Tudo na santa paz? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você. Mais um episódio do nosso podcast, do Clube da Segurança Privada, Vertical Treinamentos, Portaria Brasil, e dessa vez trazendo aqui para essa mesa algo que é fundamental para nós, que às vezes o nosso preconceito, ou seja, a gente não tem um conceito e acaba perdendo, é a questão do sindicato. E eu quero entender, eu quero trazer para essa mesa as reivindicações que nós temos, os benefícios que o sindicato pode trazer para a gente, e eu quero saber através de quem. Eu trouxe dois presidentes de dois sindicatos diferentes, ou seja, da área da segurança privada, presidentes, mas de cidades diferentes, de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Estou aqui com o Esli e estou aqui com o Emanuel. Inclusive, o Emanuel foi meu aluno certo tempo, e eu gostaria que vocês, assim, se apresentassem, falassem um pouquinho de você, começando primeiro com o Esli. Fala aí, Esli. Seja mais do que bem-vindo aí ao nosso podcast. Tudo bem, Murilo? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sou Esli Guerreiro, presidente hoje, estou a presidente do Sindivi Goiânia, Sindicato dos Trabalhadores, Vigilantes e Seguranças de Goiânia. Nós representamos uma base municipal que hoje contém uma gama de trabalhadores vigilantes, né? Eu acho que em torno de 7.500 trabalhadores vigilantes que hoje atua de forma efetiva e regular na segurança privada na capital, Goiânia, né? Nós estamos ali com o sindicato atuante na rua 55, no centro, próximo ao Mutirama ali, localizado ali próximo ao Mutirama, que em breve, depois a gente vai falar sobre isso, nós vamos estar inaugurando a nova sede própria do sindicato também, que vai estar localizado no centro de Goiânia. Então é isso, Sindivi Goiânia, representamos aí os trabalhadores vigilantes da base Goiânia, Goiás. E você, Emanuel? Fala aí. Emanuel Gomes, vigilante aí de carreira. Estamos aí à frente do Sindivap, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança Privada de Aparecida de Goiânia, uma entidade aí fundada em 2011, que hoje estamos à frente, né, dessa árdua missão, que é instruir o trabalhador, levar o bálsamo àqueles que muitas vezes não estão aí entendendo como funciona a engrenagem sindical. Estamos ali na Avenida Bela Vista, quadra 1, lote 9, ali na sala 2, próximo ao Bazar do Professor Alcides. Quem é de Aparecida sabe, ali ao lado do posto Besta, em frente à garagem da Rapta Araguaia. Temos a satisfação de receber sempre o trabalhador ali e dar seguimento sempre às demandas, né, pertinentes ao que diz respeito à legislação, à nossa atividade, sempre de braços abertos. E normalmente, quando a gente fala sobre sindicato, olhando para esse outro lado, a gente tem a impressão que sempre o sindicato quer tirar alguma coisa da gente. Isso. Isso é verdade, é mentira? Como é que funciona o sindicato? É verdade, professor. Pessoal, eu particularmente estou na segurança privada há 27 anos, né? Desde 1998. Lá no passado, quando eu engrenei na segurança privada, vindo do Exército Militar, vindo da questão militar do Exército, em 98 eu engrenei na segurança privada aqui em Goiânia, né? E lá nesse passado já se falava isso, né, de sindicatos, né? E hoje ainda, né, a gente acompanha, o pessoal fala muito, né? Tem uma questão negativa, né, eu posso dizer, usar essa palavra, uma questão negativa contra as entidades sindicais. Mas veja bem, professor Emanuel também vai depois reforçar sobre isso. Hoje os sindicatos, por exemplo, trabalhador vigilante, os sindicatos hoje representam no que diz respeito, primeiro, convenção coletiva, tem poder de lei. Os sindicatos, né, através de reuniões, né, negociações com o sindicato patronal, que assegura para os trabalhadores tanto a questão salarial,
que é a questão financeira, e a questão de benefícios para os trabalhadores, né? Então, isso tem uma situação importante, né? Essa representatividade. O trabalhador pensa assim, muitos hoje que entram na segurança, pensa assim, eu vou ter um salário, né, e tal, mas não vê, por exemplo, a entidade sindical que está lutando, né, buscando garantir uma questão salarial todo ano, né, que é um aumento, né, e a questão de garantir também os benefícios. Conforme eu falei, a convenção coletiva, ela hoje tem poder de lei. Então, as questões que estão garantidas ali na convenção, o sindicato fiscaliza as empresas para ver se estão cumprindo ou não. E a partir disso, né, o sindicato atua, né, ele notifica essas empresas, leva aos órgãos competentes, né, algumas questões que essas empresas estejam irregulares, né, principalmente a questão salarial dos benefícios, né. Aí o sindicato leva ao conhecimento dos órgãos competentes. Então isso é uma parte desse trabalho importante das entidades sindicais. E aí a gente vai depois falar mais sobre essa importância e depois benefícios também que o sindicato hoje traz para os trabalhadores, além daqueles que está garantido na convenção coletiva, que são benefícios hoje de convênios, né, que os sindicatos têm aí para apresentar para os trabalhadores. Emanuel, quando a gente fala de convenção coletiva, essa palavra a gente sempre escuta ela. Mas o que é isso na prática? A convenção coletiva? É um documento? O que é? O que acontece? Sim, ele é um documento feito a 5 mãos, né, entre a classe patronal e a classe laboral, na qual é ali redigido normas, né, são artigos, normas, incisos que vão compor todo o ordenamento jurídico será regido durante o ano, todas as regras, vamos dizer assim, as regras trabalhistas, para serem cumpridas tanto pela classe patronal, e aí vem o equívoco, tanto pela classe laboral, que muitas vezes o trabalhador ele pensa que só o patrão que tem direito, né? que tem obrigações, vamos dizer, né? O trabalhador também ele tem obrigações a cumprir, e caso isso não venha a acontecer, vem as penalizações para ambas as partes, né? E muitas vezes a gente fica de pés e mãos atadas. Por quê? Porque o trabalhador, ele infringindo aquela normativa, a gente perde também, como diz, o sentido, a ferramenta necessária para estar intervindo e estar defendendo efetivamente o trabalhador. Ou seja, um grosso modo dizer que ele não faz a parte dele e ele dificulta a nossa atividade sindical. E aí torna-se uma coisa injusta, porque aí quem sempre leva a culpa é sempre o representante classista, sempre é a diretoria, sempre é o sindicato. Então foi muito bom o seu convite, né? É muito, como diz, gratificante receber esse convite, porque isso tem que ser esclarecido à luz da legislação, não à luz do emocional, à luz do achismo, do que o trabalhador pensa, né? Nós estamos aqui porque eu sempre costumo dizer, e eu torno a repetir, sindicalismo, ele não é uma coisa que você vira, você nasce sindicalista, você não vira. Eu dou parabéns até para quem não se envolve, porque se o coração dele não pulsa, ele não tem esse chamado interno, muitas vezes ele se torna um mau representante, que vai fazer uma péssima representação, vai até se vender, né, se vender aí para a classe patronal, porque ele não tem esse chamado interno. Então, onde eu vou, eu costumo pregar, porque é uma coisa incrível, você nasce, é uma coisa essencial. Vocação. É vocação. E passa tudo isso pelas convenções. As convenções, ela precisa de gente séria, pessoas que já puxou plantão numa agência bancária, pessoas que já puxaram plantão num local insalubre, um local que muitas vezes eu, como supervisor, já cheguei a entregar, a implantar trabalhador, que muitas vezes eu queria ficar no lugar do trabalhador, de tanta empatia que eu sentia pelo trabalhador. A gente se sente, como se diz, até de certa forma ultrajado. Mas
o que acontece? A própria legislação reza isso, muitas vezes a gente fica sem ferramenta, até como superior da pessoa. A gente fica sem mecanismo, sem argumentação junto à empresa para intervir nessas situações. E aí a função tem que ser executada, a gente tem que fazer, mesmo sabendo que muitas vezes o trabalhador não merece estar ali. Então, assim, eu conclamo sempre ao trabalhador, em vez de fazer a crítica, porque eu costumo dizer que não existe crítica construtiva. Uhum. A crítica ela é destrutiva, de qualquer forma. Né? Existe o pensamento de construção, construtiva, aquele pensamento construtivo. Uhum. Mas a palavra crítica, quando você fala ela, já é nociva, por essência, por excelência. Eu penso assim. Então, assim, a gente sempre procura trazer um conteúdo a mais, com o fim da reforma, com a propagação aí da reforma trabalhista em 2017, a engrenagem sindical foi diluída, foi atacada, foi agredida. Perdeu força. Perdeu, vários artigos foram alterados, né? E aí o que acontece? O movimento sindical vem se reinventando ao longo do tempo, vem se reinventando. São coisas que a gente faz para quê? Para conseguir abrir uma porta, né? E atender com dignidade o trabalhador. Não adianta, às vezes, a gente abrir lá e o trabalhador quer uma água dentro da entidade, não tem. Quer um café, não tem. Tem uma cadeira digna para sentar, não tem. Um calor danado, não tem um ar-condicionado para a gente ligar. Quer acessar uma internet, não tem um sinal de Wi-Fi. Então, isso tudo a gente precisa ter ferramentas, exemplo do CREA, da OAB, de vários outros órgãos que têm estrutura para dar, né, para os seus filiados, para os seus representados, e não pode ser diferente com o pensamento da nossa área terceirizada. Né? A área terceirizada muitas vezes peca nisso, de achar que, não, eu não preciso ter uma entidade para me representar. Eles não me representam e com isso entra ano, sai ano, entra década, sai década e fica aí essa lacuna que não foi preenchida e com isso não fazemos representantes, não temos uma boa legislação, a legislação que ataca os nossos direitos a todo momento. Então esse é o pensamento nosso. Tá? E quando a gente fala sobre sindicato, sempre traz aquela ideia, um viés assim muito forte político. Isso. Eu quero saber como que vocês lidam com essa situação hoje, nos extremos, quando fala muito de direita, esquerda, esse povo radical dos dois lados, e vocês aqui no meio tentando fazer lá na ponta para o vigilante ser assistido nos seus direitos, sem trazer essa perspectiva assim política do que ele votou, do que ele pensa, o que ele acha. É porque é igual, conforme o senhor bem disse aí, né? Porque quando se fala de sindicalismo, né, já pensa assim, é da esquerda ou, né? Mas a questão não é isso. Emanuel bem fez a colocação, por exemplo, professor, da convenção coletiva. Vou falar um pouco ainda sobre isso, porque Fique à vontade. É importante. Por exemplo, 1º de janeiro é a data base dos trabalhadores vigilantes, né? Hoje você pega essa quantitativa que eu falei dos trabalhadores vigilantes somente Goiânia, aí você pega a base de Aparecida, pega a base das outras cidades maiores. No total hoje, registrado na Polícia Federal, nós temos 25 mil trabalhadores vigilantes regular, efetivamente trabalhando por alguma empresa. Chega a data base, que é o que o Emanuel bem colocou, é a construção, né, de questões que são trazidas para o sindicato através do próprio trabalhador, né, e os diretores do sindicato pegam aquelas questões que mais acontecem no meio da vigilância hoje e levam a discussão para as mesas de negociação. A partir daí cria uma pauta, né, para essa pauta ser aprovada em assembleia. Os sindicatos convocam, né, de maneira particulares, né, defendendo a sua representação, as suas assembleias, né, para tirar essa pauta, aprovar essa pauta, para depois começar as discussões normais com o sindicato patronal, né, a comissão do sindicato patronal com a comissão dos trabalhadores aqui, representada pelo sindicato. Sempre tem trabalhador que acompanha essas comissões, professor. E aí você pega hoje, por exemplo, uma reunião com 100 trabalhadores,
50 que nós já tivemos, 20 Muito pouco. que nós já tivemos, né? Quantidade Pela que quantidade hoje que nós temos de trabalhadores, e aí o cara, esse trabalhador, de forma talvez de descabido, de formação, não sei, fica colocando desculpa. Eu não vou porque é isso e isso. O sindicato não me representa. Mas você pega a convenção coletiva, todo trabalhador, independente se ele compareceu ou não, vai ter direito daqueles benefícios que está constituído na convenção coletiva depois dessa convenção coletiva assinada pelas partes laboral e o sindicato patronal. Uhum. Então, trabalhador, o seu interesse também está ali na negociação. Porque eu quero um salário melhor, eu quero um benefício melhor, mas eu preciso participar. E isso a gente prega no dia a dia, né? A gente fala com os trabalhadores no dia a dia, na base, junto com esses trabalhadores, a importância de você, trabalhador, participar das reuniões do sindicato, assembleia, reuniões, né? Por exemplo, você pega hoje 7 mil, vamos colocar aqui 7 mil vigilantes. Comparece 500, a representação já não é melhor, não será mais bem vista pelo patronal. Com certeza, né? Com certeza. Então, a gente sempre se preocupa com isso. E a gente tenta construir no decorrer do ano, né, esse assunto junto com os trabalhadores, né, e chamar a atenção dos trabalhadores para participar. Não adianta, o sindicato está lá bonitinho, né, oferece benefício. O Emanuel falou a dificuldade aí, né, de você conseguir hoje jogar na rede, né, todas as situações de informações dos sindicatos, mas o trabalhador tem que participar. Você, trabalhador, é a peça importante, né, dessa questão, dessa discussão. E sem falar também, professor, que além de que nós somos representantes, estamos representantes por voto dos trabalhadores à frente do sindicato, nós também somos vigilantes. Isso é bom falar. Isso Nós é bom somos falar. vigilantes. Vocês vieram de lá, né? Nós viemos de lá. Lá do posto de né? serviço. Eu puxei plantão em banco, na época, trabalhador, que nós não tínhamos nem colete. Mesmo? Olha aí. Nós não tínhamos colete. O trabalhador não tinha porta giratória. Era o 38 ali, e seu escudo era você, peito aberto, sem colete e sem porta giratória. E todos esses outros benefícios hoje que tem, devido ao sindicato devido à luta das entidades sindicais. Exatamente. A luta da aprovação do colete, a prova de bala. A luta das entidades sindicais, na época, acompanhou a questão das portas giratórias. Né? Depois veio a luta da aprovação do risco de vida. Né? Foi 12 anos para conseguir hoje a periculosidade, 30% de risco de vida. E eu, particularmente, duvidava desse negócio. Isso. Eu duvidava. Eu acho que não era só eu, não. Falava assim, 30% em cima de um salário, difícil. Coisa que é difícil aumentar 2%, 3%. Muitos pregavam salário anual. Muitos pregavam, né, professor, que a categoria ia acabar, se aprovasse a periculosidade, risco de vida. Vão falir, hoje vai fechar as empresas, vai fechar as frentes de serviço, né? Mas hoje nós verificamos aí, trabalhador vigilante, a importância desses benefícios. Isso tudo é a luta da classe. E nessa luta, nesses movimentos importantes para o trabalhador, talvez hoje, Murilo, a nossa categoria, hoje ela teve mais no passado, uma rotatividade maior, mas hoje é mais pouco. É mais pouco. Mas ainda tem aqueles que entram na categoria, eu vou fazer o curso, né, e entra, e ainda tem essa rotatividade. Mas hoje nós temos muitos trabalhadores hoje que permanecem na categoria. Mas tem talvez aqueles mais novos, né, eu não vou dizer que é falta de conhecimento, talvez buscar as informações, que não sabe dessas questões do passado aí, por exemplo. Entra hoje, eu recebo o salário, 30% de risco de vida, tá tudo bem. Mas tudo isso foi construído, né, por luta de entidades sindicais a nível nacional. Né? Eu citei o risco de vida, por exemplo, foi 12 anos o risco de vida para ser aprovado. Né? Foi muitas idas e vindas em Brasília, movimentos aqui em Goiânia, aqui.
né? E agora nós estamos com um assunto importante também, que é, por exemplo, a aposentadoria especial do vigilante. A 12... o tema 1209, 1209. Trabalhadores. Com o advento da reforma da Previdência, melhor dizendo, nós perdemos o direito da aposentadoria especial. Vou dizer, perdemos porque e caiu. Nem especial era. E nem especial era porque dava um nome. Não era ainda mas reconhecido. O pouco que nós tínhamos... o INSS negava. Né? Mas agora ficou pior. Ficou pior, porque com o advento da reforma da Previdência, professor, nós perdemos o fator 1.4, por exemplo, que é o 40%. Olha aí. Né? Desde 2019, você conta 2019 até 2025, advento da reforma da Previdência, novembro de 2019. Então vai fazer 6 anos que não conta o fator 1.4, que é os 40%, para a aposentadoria do trabalhador vigilante. O que é que significa isso? Por exemplo, você tem 10 anos de serviço na vigilância, aumenta 4 anos, que é o fator 1.4, que é 40%. Aumentaria 4 anos. Acabou isso, trabalhador. E aí nós estamos chamando esses trabalhadores para o movimento nacional, conforme o Emanuel esteve em Brasília, acompanhou, eu estive aqui em Goiânia fazendo um movimento lá no Sindivig Goiânia sobre a mobilização em favor do tema 1209, que hoje se encontra parado no STF. Né, ministro Cássio Nunes, que é o relator, pediu vista e parece que, enrolou, vou falar grosso modo aqui, sentou em cima, engavetou, e uma categoria que só milhares de pessoas dependendo. Só aqui em Goiânia estima que são quase 5 mil processos de trabalhadores vigilantes que estão parados no tema 1209. Estima que no Brasil são mais de 40 mil processos de trabalhadores que estão parados nesse tema cravado. Então precisa ser votado. Então é isso, trabalhador. As entidades sindicais estão aí nesse movimento, tema 1209 e outros, né, Manuel, outros movimentos. E pegando o gancho, Murilo, né, no que foi cirúrgico e o comentário do presidente Sli, houve a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Beleza, vai gerar emprego, concordo. Foi um avanço em muito sentido, mas por que a gente não vamos pensar agora na aprovação, na reforma da segurança privada? Numa reforma. Interessante. Aquilo que é pertinente ao trabalhador. O que hoje o sindicato pensa sobre isso? Nós pensamos que diz que os ausentes nunca têm razão, né? Com o advento da reforma trabalhista em 2017, as comissões tripartites, que era o que discutia a reforma trabalhista, a nível Brasília, né, foi esfacelado toda a estrutura sindical. As comissões foram andando, e aí quem compareceu lá na hora de fazer teve a espinha dorsal do estatuto e teve lá, como diz, as costelas do estatuto, né, os artigos, vamos falar grosso modo. E quem teve lá? Apenas a classe patronal, a engrenagem sindical diluída, vendendo imóveis, dispensando funcionários internos, aquela correria, não pôde comparecer. E os ausentes, como eu falei, os ausentes nunca têm razão, ficou aí um Estatuto de Segurança Privada com o fim da prisão especial do vigilante, perdeu, né? Perdeu muitos dispositivos que ia beneficiar, né? O próprio porte de arma do vigilante estava engatilhado. O piso nacional, que era uma realidade. Você vê, o piso nacional foi alvo de crítica em cima dos professores. Os professores conseguiram, né? Que diz que ia mandar a gente embora, o professor ia perder salário, ia ser um... Não, hoje é uma realidade, né? O piso nacional dos professores, por que não implantar? Então a reforma da segurança privada, e eu conclamo aí vocês, aproveitando seu canal que tem um alcance nacional, né? Um alcance muito grande, são mais de 20 a 30, 50 mil pessoas. Isso. Você que tem o seu deputado na sua cidade, procure o seu deputado hoje a rede social, a gente tem um mundo na mão, a gente consegue atingir ali, conversar com um parlamentar online, né, sem dificuldade nenhuma, coisa que era inimaginável, né, há poucos anos atrás. Então,
procure o seu parlamentar, aquele que você tem intimidade, a família tem, algum colega, para quê? Para a gente levantar essa bandeira, né? Gerar uma provocação. Isso, né? provocar, porque foi essa frase predominante. Os ausentes têm razão e foi feito, o Estatuto da Segurança Privada foi feito de forma única, de um lado só. Um lado só falou, a classe patronal teve lá e fez, no meu entender, fez do jeito que foi viável para as empresas, que foi, né, de consonância com os interesses das empresas. Tanto é que beneficiou muitas empresas. Isso. E poucos vigilantes. Poucos. Então, Poucos. isso. Então, o que acontece? É a bandeira que a gente levanta, né? E pegando também uma coisa importante. Eu vou até mudar um pouco o foco, Sim, viu, Murilo? fica à vontade. Se você me permite, a gente falar do PCD, do vigilante com deficiência. Fala sobre Muitos trabalhadores hoje trabalham com uma certa deficiência, uma visão monocular, uma síndrome do carpo, manca ali, e ele acha que ele não é PCD. Né? O PCD hoje, a pessoa com deficiência, porque o PCD não é aquela pessoa que anda de cadeira de roda. As pessoas pensam que Muitos pessoa com têm essa deficiência visão. tem essa visão. A sociedade no geral, não é só o trabalhador vigilante, ou seja de qual segmento. Então, o trabalhador, a aposentadoria PCD, ela é mais vantajosa que a aposentadoria do vigilante. Olha aí. Ela não foi mudada com a reforma da Previdência, permaneceu. ela não foi atingida, não foi alterada. Então o que acontece? O trabalhador, existe os graus, né? Para homem é 33, vou falar para homem, mas para mulher também é pouca diferença. Então vou citar primeiro Essa dos homens. média. Do homem, se ele for caracterizado pelo perito INSS, ele vai ter 33 anos independente da idade, viu, Murilo? Ele pode ter 40 anos, se ele tiver, lógico, não vai bater, mas se ele tiver, vamos supor, 55 anos, 60 anos, se ele tiver 33, se ele for grau leve, ele aposenta com a média integral. É eliminado os 20% dos piores salários, somado aí os 80% dos melhores salários, né? Interessante. Ele não é atingido pelo fator previdenciário, que é atingido pelos as demais profissões, né? O PCD. Se ele for moderado, for uma lesão moderada, ele aposenta com 29 anos, independente da idade. Se ele for grave, ele já aposenta com 25 anos. Olha aí. Né? A mulher já aposenta com 20. Informação interessante. Entendeu? Então, muitos, eu falo porque eu sou PCD, ninguém fala que eu sou PCD, eu sou PCD por propriedade própria, por Qual isso grau? que eu sou grau moderado. Sim. Então eu vou me aposentar aí com 29 anos, né? Independente, eu vou estar aí com 53 anos e vou me aposentar com 29 anos de profissão, né? Então, assim, é importante levar, e muitas pessoas, porque quando você procura a sua entidade, nós tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos, jantamos, e o lanche da noite, nossa vida é sindicalismo. Nós vivemos o sindicalismo. O trabalhador da área terceirizada, não, ele trabalha 12 por 36, as outras 12 ele está trabalhando. Tem uns que tem 3 empregos. Então, esse mundo trabalhista, ele não tem tempo. A legislação proíbe o trabalhador de estar com o celular na mão, o que é né, correto, não deve. E com isso, as informações, seja ela trabalhista, seja as informações políticas, elas não chegam. Né? E aí o trabalhador ele fica prejudicado. Então, não corra da engrenagem sindical, ela tem as ferramentas para estar esclarecendo, trazendo conhecimento, fazendo esse serviço terceirizado, que eu costumo falar para os colegas, esse dia eu estava falando em Brasília, a matéria-prima da entidade sindical é problema. É problema. Se não tiver problema, você não trabalha. Né? O presidente Azeli muito bem sabe disso. Então, sindicato que não tem problema para resolver, ele é natimorto. Ele é um CNPJ, isso. Então, para trazer os problemas, a gente, lógico, precisamos muitas vezes de um contra-cheque, o ônus da prova de quem acusa, né? O trabalhador ele não entende isso, ele quer ligar, falar, fulano, está acontecendo isso comigo, me manda um documento. A mesma coisa de você falar assim, desliga o telefone. É mesmo? Trazendo para os miúdos. Sim, então, já que o podcast é para falar a verdade, então que seja feita a verdade, né? Então, acontece muito, e é muito, viu? Então, assim, o trabalhador tem que entender, se a gente nos propomos a ser representante classista, eu tenho obrigação de tratar, de proteger a identificação, a identidade daquele trabalhador. Tá, eu sou um vigilante, eu tô com um problema. E eu não sei como solucionar. Como que o sindicato pode me ajudar?
Depende do problema. Às vezes o trabalhador ele quer que você resolva um problema pessoal. Não dá. Aí não. Se for trabalhista. Eu tô com um problema que as minhas dobras não tá vindo dentro do meu contra-cheque. Isso. E agora? Eu vou precisar do contra-cheque do trabalhador. Documentar isso aí. Porque quando eu acuso a empresa, aí a empresa, se eu não tiver prova, ela pode mover uma ação reversa contra a minha pessoa, né? Uma falsa acusação. E aí as entidades caem em descrédito mais ainda, né? Aí o profissional, o dirigente sindical, ele assina um cheque indevido ali, né? De péssimo representante, a empresa, e ela, né? É normal eles mostrar para os demais colegas e até para o trabalhador aqui, ó, quem te defende, ó, ele não sabe nem atuar aqui, ó. O que aconteceu, né? Vamos aqui de uma forma prática, vamos fazer um bate-pronto aqui, ó. Vamos ver. Sli, a empresa me mudou de posto e fica muito longe da minha casa. O que o sindicato pode me auxiliar nisso aí? Olha, na convenção coletiva, ela traz uma previsibilidade, uma cláusula, isso é muito bom o trabalhador conhecer e saber disso. Por isso que eu falo a importância do trabalhador estar de forma regular, buscar essa informação junto ao sindicato. Tá, o trabalhador me ligou lá, eu trabalhava próximo da minha casa, do nada, o supervisor, a empresa está me levando para 60 quilômetros longe da minha residência. Na convenção coletiva traz uma previsibilidade que as empresas, de forma operacional, devem fazer e ter conhecimento dentro da sua documentação que o Murilo mora em tal lugar e deve trabalhar próximo à sua residência, né? Sim. Então, diante desse fato, professor, sabendo disso, ele comprovou de fato que houve a mudança, porque hoje tem muito a questão que o trabalhador usa, por exemplo, mandaram para mim aqui uma informação no celular, mas já é uma informação que cabe para gente para provar. Sim. Conforme o presidente falou, o ônus da prova é minha. É do trabalhador passar essa informação para o sindicato cobrar da empresa. A empresa vai dizer, não, ele está próximo à residência dele. Aqui, não, esse trabalhador está dizendo... Vai dizer que o trabalhador está errado. Vai dizer que não está fazendo aquilo para o trabalhador. Né, de diversas formas. E é importante, professor, ressaltar que a primeira coisa, quando o trabalhador liga no sindicato para passar uma denúncia, por exemplo, ele já vira e fala, mas não vai passar meu nome não, né? Pelo amor de Deus. O cara nem se identificou ainda quem é, ele já está preocupado se... Você vai ser trabalhador, jamais o sindicato vai fazer uma situação dessa. Né? Hoje tem a lei de proteção à informação, de proteção sigilo. A dados, sigilo. Isso. Como é que eu vou estar cobrando da empresa uma situação, por exemplo, essa aí do cara tá longe, né, do seu local, o seu local de trabalho está longe para ele trabalhar, e vou passar informação? Não, é poder do sindicato manter essa sua informação ou denúncia de forma sigilosa e cobrar da empresa, de forma notificando a empresa, por exemplo. Mas para isso, conforme eu falei, a gente tem que ter a contraprova disso aí. Realmente está provando isso aí. O trabalhador conseguiu provar isso aí. Aí também... o sindicato notifica a empresa e cobra da empresa uma situação dentro daquilo que está previsto hoje na convenção coletiva. Por quê? Aí tem aquela questão, né? Há uma perseguição, há um assédio contra o trabalhador, tudo isso o sindicato vai verificar e vai tomar as providências legais. Hoje, o sindicato tem à disposição do trabalhador assessoria jurídica, assessoria contábil, tudo à disposição do trabalhador. Você precisa hoje fazer cálculo, né, Manuel? Cálculo. Sim. O sindicato faz para você de forma gratuita. O sindicato disponibiliza o atendimento jurídico uma vez por semana. Não precisa, mas eu não sou afiliado. Não precisa ser afiliado do sindicato. Basta procurar o sindicato dentro do atendimento, do cronograma, né, do jurídico. Atendo todas as quarta-feiras lá no Sindivigue. Você tem um documento lá, você tem lá seu olerítico, você está lá com seu contra-cheque. Tá vindo um nome estranho lá, descontado, e você fica assim, não sei o que é isso. Perguntei lá no Recursos Humanos, eles falaram, mas eu não entendi, e fiquei com vergonha de perguntar, mas tá lá o sindicato,
para falar assim, tirar as ó, dúvidas. isso é legal ou isso não é Isso. legal. Acabou. É, O sindicato está lá para isso. Então, isso. o sindicato está se colocando à disposição para ser usado. Para ser usado. Se você é filiado ou não. Tem muitos que acham que, não, eu não sou filiado, não tem direito. Você tem direito. Murilo, Garantido. No passado, houve um erro muito grande. Não é erro, é porque o momento era aquele momento mesmo, mas as entidades sindicais, eu costumo até fazer uma comparativa. O Silvio Santos, ele falava que qual é o ovo que é mais famoso? É o da galinha ou do pato, né? Aham. Aí ele fala, não, qual o mais nutritivo? É o do pato. Mas qual que vende mais? É o da galinha. Aí, mas por que aí... Eu não sei, ele falou assim, porque a galinha canta. Né? Então, por isso que o ovo dela é mais famoso. Se o pato cantasse, o ovo dele era mais famoso que o da galinha, porque ele é maior, mais nutritivo. Então, o movimento sindical no passado, ele cometeu esse erro. Ele fazia as coisas, né? Hoje a pessoa, você vê trabalhado, mas o que eu ganho com o sindicato? Seu salário anual é negociado pelo sindicato, 13º, férias, salário maternidade, paternidade, vale alimentação, vale transporte. Todos os benefícios da convenção coletiva, somos nós que negociamos. E detalhe, 2017 até o 2000 agora que veio essa questão do tema, né? 90, né? O tema 12, né? Não, 95 da questão da taxa negocial, né? Isso, Que mudou agora o 935, entendimento, tema do STF. 935, que é a mudança do entendimento do STF, de que assembleias podem custear um valor X para as negociações coletivas, que foi, se não me engano, ano passado, que começou isso, a vigorar. As entidades trabalharam aí de 2017 e foi injusto, no meu modo de ver, até 2023, sem recurso zero. Aí, taxa de manutenção bancária veio, os impostos vieram, entendeu? Então, você via um dirigente classista que estava à disposição da entidade, tirando dinheiro do próprio recurso para não deixar cair a bola. Então, isso tudo, por que eu estou falando? Não é jogando na cara, é uma questão para o trabalhador entender o nível de representação que ele tem hoje. Filtro, né? O nível. Então, no passado, eu costumo dizer, os homens eram mais honrados. As pessoas viam a engrenagem sindical fazer as coisas, ia lá e falava parabéns. Ia lá e falava, ó, parabéns, você conseguiu pra gente um direito, né? Porque antigamente, na Revolução Industrial, a criancinha, menininha de 5 anos até 10 anos, podia trabalhar. Não, pode trabalhar, a mãozinha dele é pequena, porque a mãozinha dele era pequenininha, ele lá dentro da maquininha pegava um parafuso, uma pecinha, que não era automatizado, né? Aí não. Aí chegou, a conquista veio, falou, não, veio através de projeto de lei, não pode trabalhar, é de menor, né? Então foi uma evolução, né? E a questão do decênio, né? Que o trabalhador fazia 10 anos, ele pegava e já era um concursado. Aí veio a Era falou, criou o FGTS, falou, não, aqui ó, larga esses 10 anos, pega isso aqui. Então foram várias conquistas no passado, as pessoas eram mais honradas, essa é a verdade, sabe? Hoje não, hoje você faz e não tem, e hoje a gente... É o reinventar, né? Que eu falei para o professor Murilo. O reinventar. A gente então se reinventar, até comportamental nosso mudou. Verdade. Que é fazer as coisas e mostrar. Ó, porque os homens antigamente, eles sentiam como se diz, sentiam mal de fazer uma coisa e mostrar. Tinha aquele negócio, fulano tá jogando na minha cara. Tinha todo esse conceito. Hoje não. Hoje é normal você fazer uma coisa, mostrar, ser vitrine, né? O seu trabalho ser... Fulano fala, mas eu não vi não, ele não mostrou, então hoje é bem visto. Então vamos explorar isso aí, né? Mas é uma realidade. O trabalhador ele tem que entender que é a mesma coisa. Olha, o advogado ele estuda aí 5 anos, faz a prova da OAB, vai lá, larga R$2.000 na OAB para quê? Para ter uma carteirinha e poder exercer a profissão. O médico vai lá no CRM, forma, faz a especialização dele lá, vai lá também, dá um valor X. Aí você pensa assim, não, mas médico e advogado é porque é de família rica, estudou. Não, engenheiro agrônomo. O pai tem calo na mão, cheio de calo, o avô tem, o bisavô tem, ele forma, vai lá no CREA, entrega. Quer dizer, nós da área terceirizada temos esse preconceito, esse comportamento de querer asfixiar a engrenagem que nos defende. Tem que abrir a cabeça. E outra coisa, enquanto nós não fizermos representantes classistas, no nível, vou falar aqui de uma forma até imprópria, mas eu vou falar, porque a gente tem que ser a gente.
às vezes até você está, como diz, na fila do pão, a gente não vamos ser enxergados nessa fila desse pão aí. Né? Questão de legislação. Nossa legislação tem que pedir para o bandido virar as costas para você dar um tiro nele. Se você dá pela frente, não é isso, professor? O senhor que dá aula dessa área. Então, assim, é isso, é a mensagem, né? Que a gente sempre procura levar para o trabalhador. Hoje, sentido. qual que é o salário do vigilante aqui no estado de Goiás? Professor Murilo, o salário hoje do vigilante do estado de Goiás está em ranking nacional, atrás de outros 6 estados só. 7º colocado no ranking nacional. Salário de R$2.000, salário de vigilante, e o risco de vida 30%, R$600. O vale alimentação, R$30 o dia trabalhado. E à noite, quem trabalha à noite tem adicional noturno, em média quase R$300 também. E quem não tem um intervalo, que é aquele chamado hora de almoço ou hora de janta, a intrajornada, ele recebe essa intrajornada indenizada, né, com mais 50%, como se fosse uma hora extra, né, acrescido 50%. Então, hoje, o salário do trabalhador vigilante hoje no estado de Goiás está a nível 7º colocado no Brasil. Temos muita coisa a melhorar. Por exemplo, né, Emanuel? Fechando, dá um valor. Que é o gargalho aí, por exemplo, a questão do vale alimentação. Nós precisamos melhorar. Eu reconheço aqui como representante dos trabalhadores, temos que melhorar. E nós estamos buscando equação nisso aí. Nós temos hoje vários trabalhadores vindo de outro estado tentar participar de processo seletivo em empresas. Eu recebo diariamente. Hoje mesmo eu recebi aqui, está aqui uma ligação, uma mensagem do cara que está vindo de outro estado procurando o endereço das empresas, né? Uhum. Onde que eu levo currículo aí? Como é que é aí Goiás? Eu vi aí o salário do Goiás, né, e tal. Estou descendo para Goiás para trabalhar, trabalho há 10 anos e tal. Então, hoje o estado de Goiás está assim. Tem muitas empresas hoje que está dando oportunidade para esse pessoal que está vindo de fora também. Porque se o cara quer trabalhar e ele está regular, está ativo, está com o curso em dias, né, tem aquela situação, porque o processo seletivo é da empresa, a empresa que vai verificar, né, toda a questão do trabalhador vigilante. Ele está regular, ele vai participar de um processo seletivo da empresa, mesmo sendo de fora. Mas nós verificamos também que está uma crescente hoje, apesar do mercado. Hoje fala-se muito da questão econômica, né, do Brasil, tá ruim, né, tá bom para uns, ruim para outros, mas a gente verifica, por exemplo, a gente puxou, nós entramos em junho agora, né, hoje já é 2 de junho, né, e nós, fevereiro, acho que março, nós puxamos lá no GESP da Polícia Federal, acho que aumentou o quantitativo aí de quase 300 vigilantes hoje na base do estado de Goiás, a mais, né? Ou seja, são em média 300 vagas que surgiram dentro de 3 meses aí, 2, 3 meses. Então isso é importante para a categoria. É dizer para o trabalhador vigilante, tem que estar qualificado que eu falo. Não somente, eu tenho um curso de vigilante, ter alguma outra qualificação. Fazer um curso aí na vertical, tem muitos cursos aí que disponibilizam para o trabalhador para aumentar aí a questão curricular. Porque o processo seletivo ali vai escolher os melhores. Os melhores, os currículos. Melhores preparados, né? estão vestindo a sua carreira. Então, assim, o professor Murilo, é importante, porque nós já estamos aí meados do ano, né? Daqui 2, 3, 4 meses, né, Manuel? Nós entramos novamente na questão de reuniões já, da convenção, né, convenção coletiva, preparando, né, buscando aí os anseios dos trabalhadores, as informações que nos apresentam para melhorar. E com certeza vai melhorar o piso com aumento, né, vale alimentação, os benefícios para o trabalhador. E é tão interessante, professor, isso que o presidente Esli falou, que volta naquele tema da reforma da segurança privada. Porque o trabalhador, ele fazendo toda a grade exigida pela lei, toda a grade pela legislação atual, ele poderá se tornar o quê? Um técnico de segurança. Verdade. Né? Um técnico. Exemplo do que é o enfermeiro. Né? Então, a reforma da segurança privada, ela vem
fortalecer o trabalhador, exigir o ensino médio, o segundo grau, né? Que hoje, que a reforma, essa do estatuto veio com 9ª série, Sim. né? Aí já joga para o ensino. Isso tudo são ferramentas que na hora de negociar salário, a gente consegue dar uma Negociar dinâmica. melhor, Isso, né? melhor. Ter ferramentas, Porque um profissional ter mais bem argumentos. qualificado, isso, mais bem Exatamente, qualificado, a gente consegue. São profissionais que vão estar com vários Não, cursos. uma coisa que eu achei muito bacana dessa nova roupagem ali do estatuto foi que trouxe agora o gestor para dentro. Isso aí foi fantástico, porque você aumenta a régua, né? Você aumenta o nível. Isso. Ó, tem alguém ali em cima ali que está dentro. Inclusive, vai vir dentro da CNV também, né? Isso. Vai ter uma CNV. A mesma vai ter lá o gestor de segurança privada. Isso, vai ter, Então, porque hoje a questão do Estatuto da Segurança, o senhor bem disse, boa colocação. Antigamente, lá na nossa época, lá, porque eu lembro do professor Murilo, quando ele era supervisor, por exemplo, lá do Goiânia Shopping. Sim. Eu era GTO da Coral, fiscalizava de chegar lá, tinha que bater continência pro Murilo, né? Ele era o gestor lá, né? É o 01 lá na época, né? 3 anos. Naquela, não precisava de, por exemplo, o vigilante, como eu fui, supervisor, Emanuel foi, não precisava de ter o curso de gestão e segurança pública, não por precisa. exemplo. Gestão e segurança privada. Hoje já vai exigir isso aí, né? E também o supervisor, o fiscal, Vigilante, ele vai ter que ter supervisor. o curso de vigilante. Porque eu já acompanhei, por exemplo, na frente de serviço como vigilante, fiscal chegar lá e não saber nem manusear uma arma. O seu fiscal. Já aconteceu com muitos, porque não cobrava. Não é que não cobrava. As Porque empresas. indicação, vinha as pechadas, né, o cara, né, era parente realmente de o fulano. cara era bom na caneta, né? O cara era Mas no mais operacional- discipulado, né, na questão, né, de estudo e tal, e talvez não tinha o curso de vigilante, Verdade. mas ele era supervisor do vigilante. Vigilante. Então, hoje o Estatuto da Segurança traz essa importância aí, que já era um gargalho também, já cobrava, já. A questão que o Emanuel citou, por exemplo, da escolaridade. É uma pauta que a gente sempre levanta, pensando também naqueles lá que não tem ainda o segundo grau, né, falado, né, mas ainda veio, né, com o ensino fundamental, que hoje é até o 9º ano, né? Então, assim, foi uma luta das entidades sindicais apresentar que pelo menos chegasse ao segundo grau, Sim. porque a partir daí, né, traz toda uma situação de valorização, né, da categoria, a importância que se viesse, por exemplo, segundo grau, mas é lógico, não tirando aqueles que não tinham o estudo qualificado. Daqui para frente, né? Daqui para frente, a partir do advento do Estatuto da Segurança, né? Então, a importância desses temas, né, ser levados pelos sindicatos, né? Mas uma hora a gente acredita que vai acontecer, né? Esse tão sonhado segundo grau na segurança privada. Aí. Hoje o vigilante o vigilante novato que acabou de formar, pegou o seu certificado ali da escola de formação, eles podem procurar o sindicato para ter sua CNV? Não. Como funciona? Não, ele tem que estar inserido no mercado, está com carteira assinada, né? Hoje, Murilo, mudou justamente recente, através da portaria 18045, que era o que o nosso presidente ia informar. Antigamente você precisava estar efetivamente trabalhando por alguma empresa. Hoje você pode fazer você pegou o seu curso, você fez o curso lá, o vigilante fez o curso um mês, né? A carga horária lá, um mês. Ou ele fez aquele intensivão lá. Aí depois de até 45 dias, que hoje é o prazo legal para as escolas homologar, eles homologam a partir do momento que homologou seu curso. Você pegou hoje, Esli, peguei meu diploma, pode me passar seu CPF que a gente consegue fazer sua CNV. Olha. Então não precisa mais estar efetivamente trabalhando. Novidade. Entendeu? Então, assim, é uma mudança que veio com a portaria 18045, né? Trouxe esse dispositivo legal e hoje é importante, professor, porque hoje quem pode fazer a CNV para o trabalhador vigilante? A própria empresa. O trabalhador é direito legal seu cobrar da sua empresa. Se você estiver efetivamente trabalhando pela empresa, ela não fez sua CNV pela empresa. Pela ônus da empresa. Pronto. Ônus da empresa. E 30 dias. Você entrou na empresa, a empresa tem 30 dias para te entregar, você tá com a sua CNV em dias, ou seja, de forma legal.
a empresa fazer a CNV, algumas escolas, né, que tem lá a liberação pela Polícia Federal e as entidades sindicais, né, que tem também a forma regular, né, prerrogativa pela Polícia Federal. Hoje o Sindivi Goiânia está regular, tem essa prerrogativa, né? Eu acredito que logo os outros sindicatos, através da nossa federação que está vindo aí, vai estar constituído com isso aí também, vai ter essa disponibilidade para o trabalhador. A gente atende os trabalhadores do estado de Goiás. Sindivi Goiânia representa Goiânia, mas eu atendo trabalhador de diversas cidades ligando para a gente para fazer a CNV. Trabalhador é importante hoje a CNV. Eu não sei se tirou dessa última minuta que vai ser agora para ser regulamentada. Não, tirou não. Mas hoje, além da CNV, essa nova a questão do estatuto, trouxe uma situação que o Emanuel falou um pouco aqui, bem falou, da questão hoje, por exemplo, o advogado vai lá, formou, pega a sua OAB, né? O vendedor de imóvel vai lá e pega a sua credencial. Né? Eu estive agora acompanhando minha esposa, assistente social. Vai lá e pega a sua carteira lá, liberada pelo o conselho do assistente social. Além da CNV, agora vai ter o registro do profissional vigilante. Olha a importância disso. Né? Isso tudo foi situação levada pelas entes sindicais, né? Para a questão para a Polícia Federal. Então, a importância disso. O trabalhador também vai ter, além da sua CNV, esse registro, tá? Se não tirou, eu me desculpe, eu não verifiquei, mas eu acho que não retirou isso da questão da última redação que vai ser aprovada do Estatuto da Segurança. Hoje o sindicato, eles defende qual o salário do vigilante unificado nacionalmente? Qual que é o valor? Tem um tema hoje, já foi um tema lá no passado, R$2.000 o salário, há 10 anos atrás, né? O salário piso nacional, R$2.000, né? E Brasília já estava... 3.000, né? Hoje é 3.200 o piso nacional. Tem projeto de lei hoje, né, na Câmara Federal, né? Sobre a questão do piso nacional, mas hoje, pegar de estado, você pega os estados do Nordeste, né, que tem hoje, né, dos pisos mais para baixo, né, e pega, por exemplo, Brasília, então chegou a um valor de R$3.200, que é esse piso nacional que tanto se fala, né? Essa média hoje nacional teria que ser um piso tirado da questão de Brasília, né, para ser um piso nacional. Qual que é a maior reclamação que vocês hoje recebem lá de vigilante? Falando, a empresa está fazendo isso. Professor, hoje é a questão, infelizmente, que aí eu trago a informação, que aí o trabalhador pode pesquisar, pode verificar, porque o trabalhador pensa assim, o culpado é o sindicato. Primeira coisa que ele vai culpar é o sindicato. Mas hoje, uma boa pergunta que o senhor fez é a questão da hora intervalar. A hora intervalar. Porque tem muita empresa que está burlando o que diz respeito à convenção coletiva. A convenção coletiva, ela trouxe no seu artigo lá a previsibilidade do intervalo de 1 hora e o intervalo de meia hora. Isso está também trazido pelo advento da reforma trabalhista do Temer. Advento da reforma trabalhista do Temer, bem disse o Emanuel, 2017. Com o advento da reforma trabalhista do Temer, trouxe essa previsibilidade de um intervalo de 1 hora e o intervalo de 30 minutos. A convenção coletiva nossa estabelece isso. Só que tem muita empresa, por exemplo, que aí a gente tem que verificar a questão contratual, que ela vai lá, pega o contrato, recebendo a contratante, que a contratante está pagando o intervalo, porque tudo é planilha, o senhor sabe disso, do que nós, talvez mais do que nós. Que tudo é na planilha, eles jogam tudo na planilha lá, né? Vai pegar o serviço, ele joga na planilha, hora intervalar de 1 hora intervalar de 30 minutos. Tem muita empresa que joga a hora intervalar, não estou dizendo que né, mas a gente acompanhou alguns casos sobre isso. A gente acompanhou alguns casos sobre isso. Aí a empresa pega o contrato lá recebendo de 1 hora e para pagar o trabalhador quer pagar 30 minutos. Já ganha metade. Já ganha metade em cima do coitado aqui, 100, do trabalhador. 200, 300 vigilantes média, que tem. 100, 200, 300 vigilantes faz o racha. E hoje, nós temos
por exemplo, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas poderia até citar porque tem muita denúncia disso, né? Mas eu não vou citar por questão de ética e questão até com respeito a esses trabalhadores que prestam serviço para essa empresa, mas tem uma empresa grande aí no mercado que está praticando isso, fazendo isso. Então hoje é o gargalho hoje dos sindicatos hoje, o senhor perguntou, é a hora intervalar. Não é isso, Emanuel? Justamente. Isso na prática significa o quê? Que a pessoa tem que trabalhar 12 horas e nesse intervalo, 30 minutos, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. No sentido assim, descanso, almoçar. Isso, é porque Na tem... prática. Na verdade, é porque tem empresa que é o que acontece. Ela pega um contrato muito enxuto, a gente fala enxuto muito no osso, tem várias gírias, né? Barato. Muito barato, vamos falar assim. Pega esse contrato e muitas vezes ela tem que colocar lá uma caixa de arma, tem que colocar lá um cofre para guardar o armamento. Para quê? Dar os uniformes. Para o trabalhador, isso. E para quê? Para o trabalhador colocar a arma dele lá e tirar efetivamente esse prazo. Muitas vezes não, o trabalhador tira 15 minutos suprimido, não é, presidente? O presidente costuma usar esse termo. E aí, muitas vezes, ele tira até dentro do horário do contrato, não está nem dentro do horário do almoço dele. Já tá pegando já o horário que ele trabalha. Ele tá fardado, quer dizer, tá ali numa copa, escondido, tá ali, alguém ajeitou para ele comer ali muito rápido. Então tá acontecendo isso demais no mercado. Acontece muito. E o trabalhador, muitas vezes, é o que eu falei anteriormente, o trabalhador tá distante da entidade, ele não sabe nem que ele tem esse direito. Então, para ser que ele tá sendo burlado. prático aqui, o vigilante se desarma, guarda seu armamento. Guarda a arma. O almoço dele tem que ter isso. É direito. Tem que ter. E quantas vezes eu vejo o vigilante almoçando lá com... Isso, com eu passei por esse isso. Murilo, eu vou te contar como que eu entrei no... Você não perguntou, até porque eu não foi propício o momento, mas eu vou te falar por que eu entrei no movimento sindical. Eu entrei porque eu trabalhei no antigo BEG, Banco do Estado de Goiás. Sim. Tinha meus 21, foi meu primeiro emprego. Trabalhei pouco tempo lá e eu fui obrigado a comer dentro de um banheiro. Isso varia. Até hoje, tem vigilantes que comem dentro do banheiro. Tem. É o único lugar que resta, que sobra, existe ainda. Uma certa privacidade, existe ainda. dizer assim. E aquilo me gerou uma revolta, é o que eu falei, a gente nasce sindicalista, não vira. Essa revolta é interna, você nasce. E aí, eu procurei um amigo em comum, que na época trabalhava hoje, e ele trabalha na Guarda Municipal, um grande, inclusive quero deixar um abraço aí pro Alisson Brandão, um colega nosso. E ele falou, eu nem sabia o que era sindicato na época. Eu falei, para que não? Procura seu sindicato, lá que eles vão te orientar. E foi a partir desse momento que eu vi que tinha uma estrutura que tinha um diálogo aberto com a classe patronal, na qual esse diálogo era respeitado. A classe patronal tinha um respeito. Lógico que nós estamos falando do ano de 98. Há muitos anos a legislação era outra, tudo bem. Mas havia um diálogo e com isso, até o gestor da empresa falou, mas você é novo, você é casado? Eu falei, sou. Não, você tem que trabalhar 12 por 36. Então, assim, quem não chora não mama. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes o trabalhador, eu não vou falar porque eu vou ser mandado embora. Não. Hoje, principalmente hoje, os operacionais estão muito humanizados, né? Vou falar, mas humanizado na área da segurança privada, mas é vertente da área militar, não tem isso não. Tem gestor hoje altamente qualificado, fez aí muitos cursos, né? Sim. Então, e tem essa vertente, esse pensamento. Às vezes o próprio dono tem esse senso humanizado que delega para os seus comandados. Então, assim, muitas vezes você deixa as oportunidades por conta de ter um diálogo mais tranquilo com o seu, né? Não é para brigar, é para ter um diálogo. E hoje a gente está vendo que tem empresas que entrou nesse viés de ser mais humanizado, de escutar, de entender, de melhorar a qualidade lá no seu posto de serviço, porque quando a gente fala do vigilante, a gente está falando lá do seu posto. Isso. Uma questão é aquilo que a empresa pensa dentro de uma sala, num ar-condicionado, confortável para o vigilante. Não, Isso. outra é o fiscal que vai lá, vê as condições, se tem um sanitário, se tem um bebedouro, se tem onde ele guardar suas ferramentas, seu uniforme, porque ele não pode andar sem, ele tem que guardar. Antigamente, Murilo, eu fiz um curso, que eu trabalhei 5 anos na hotelaria, chama Mastermind. Esse curso até hoje ele é caro. Chama Mastermind, era para gestão.
Fiz esse curso, na época o proprietário da rede que eu trabalhei de hotelaria falou, não, eu vou te pagar. Ele encantou muito comigo, Bom. e aí ele falou, não, eu vou te pagar. E eu fiz esse curso. Hoje esse curso, e fala muito bem dessa questão da humanização, hoje ele não é só da hotelaria, ele todo o segmento. Lá nesse mesmo momento, nesse mesmo período, eu aprendi o 5S. Sei demais, o 5S. 5S ela Eu ia citar ele começou aqui. na hotelaria, né? E hoje todo o segmento empresarial usa, né, o 5S. Programa 5S, que é Sim. japonês, né? É. Da lei se não me engano, da Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Então, o mundo mudou. Isso que eu quero falar para o trabalhador, o mundo mudou. A pessoa mudou. Então, assim, nós somos de uma geração que passamos, principalmente os quarentões, né? Nós estamos numa categoria que tem muitos trabalhadores que ele envelheceu dentro da empresa. Ele começou com 20 anos, hoje ele tem 50, ou seja, ele envelheceu dentro da empresa, né? E ele faz parte dessa geração analógica, que passou pelaquela questão, hoje está digital, e ele tem esse conhecimento agregado. Tem né? vigilante que é meio carrancudo comigo. Sim. No meu canal, eu falo muito sobre isso, até para trazer uma provocação. Tá aqui, ó. Qualificado. O Wesley tá aqui, barbudo. Eu falo, por que o vigilante não pode ser barbudo? Isso. Pode, mas tem uns que já foi assim... Raizou, né? Colocou na cabeça dele que ele é militarizado. Eu falei, você não é um militar. Você veio até da origem, porque é o que tinha na época. Hoje você já não é mais. Mas sou, professor, eu sou. Não é. Você não é um militar. Você pode ter posturas que possa ser como referência o militar, mas você não é. Você tem que entender. Tanto é que o uso da barba foi extinta porque nós fomos catequizados, fomos doutrinados por uma filosofia militarizada lá do passado. E hoje o tempo é outro, não é? Tem muitas pessoas que não veem que poderia está vindo para a área da segurança porque ele tem o hobby de usar barba. É interessante, Murilo. Ele tem o hobby, a fisionomia dele é aquela, já acostumou e tudo mais. Eu, particularmente, sou um rebelde. Eu coloquei essa barbicha ridícula até mesmo para trazer essa provocação. Quando eu vou ministrar treinamento, você fala, mas isso aqui é meu professor, como é que é esse negócio aí? Aí onde eu desconstruo esse pensamento retrógrado, entendeu? Para trazer essa consciência nova. Tudo muda. A gente tem que mudar junto, nós temos que ser flexíveis na mudança. É interessante isso aí, essa fala é interessante, porque eu sou de uma escola do sindicalismo radical, xiita. Aquele sindicalismo mesmo de queimar e fechar a empresa e fazer aquele negócio. Só que o que acontece? Antigamente, escutando dos dirigentes do passado, que antigamente o trabalhador, eu estou falando ali no pós-redemocratização do país, né, que a vigilância ainda é de 84, aí veio, e muitos vigilantes, quando passava o supervisor lá na empresa, ele ia na empresa e falava para o dono da empresa, você podia me respeitar, mas porque vamos lá me vigiar. Eles, hoje, tem muito, né, o pessoal fala, tem trabalhador que dorme no serviço. Eles não, essa geração que eu estou falando, não. Ele ficava ali num 40 metros quadrados, girando a noite toda, né, com a arma na cintura, que era da questão da herança da ditadura, né? E aí de parecesse alguém na empresa, ele se sentia vigiado. Ele ia na empresa tirar satisfação com o proprietário da empresa. Então, houve esse tempo, né? Sim, hoje é normal, a supervisão ia olhar a farda, até pelo contratante, né? O contratante é muito mais exigente, ele paga um salário alto, então tem essas... eu costumo falar o seguinte, daqui 10 anos, 15 anos, a gente vai olhar para a data que nós estamos vivendo e rir também. Isso. Falar assim, então a gente tem que viver, nós somos atemporal, temos que viver o tempo de hoje. Não tem como a gente fazer uma leitura do futuro, mas a gente tem como fazer uma leitura do passado. E aprender com eles e evoluindo. É igual aqui, o vigilante carrancudo, cara brava, aquele leão de chácara. Hoje já não é mais. Ninguém quer contratar uma pessoa dessa que vai fechar ali sua empresa no sentido, não, eu quero uma pessoa totalmente diferente. Comunicação é fundamental hoje para o vigilante. Eu falo isso nas minhas aulas. Comunicação. E a comunicação não é só verbal. A não verbal, ela comunica até mais do que a verbal. Você não precisa falar. Mas o seu semblante já fala se você tem uma simpatia, se você está disponível a receber, chegar a pedir uma informação. Tem gente que coloca ainda naquela posição de carrancudo, bravo.
eu fico vendo, eu trabalhei no shopping 10 anos e eu tentava desconstruir. Fala, relaxa esse ombro seu, rapaz. Olha para as pessoas, mostra mais. Não, mas não vou ficar sorrindo. Não é sorrir. Você não está entendendo tudo errado. Você está entendendo errado. É igual aquele vigilante que há muitas empresas, e eu gostaria de citar isso aqui, trazer essa provocação para vocês, e o que o sindicato vê? Aquelas empresas que obrigam o vigilante a trabalhar em pé. Não coloca lá uma condição para ele sentar. Ele até pode sentar, mas se o fiscal chegar e você estiver sentado, você pode receber alguma advertência, alguma situação e etc. Como que o sindicato vê isso aí? Importante colocação, professor. Hoje, tem muitas empresas, você vai em shopping, por exemplo, aí você vê, tem shopping que cobra lá um vigilante feminino, uma vigilante feminina, melhor dizendo, e um vigilante masculino ali na frente, fazendo aquele rodízio, né? Mas você vai, aí depois você conversa com aquele trabalhador, o cara fala pra você que fica ali 11 horas em pé, cara. Cara, isso Absurdo. é absurdo, isso não tem lógica. E aí nós Desumano. estamos... É desumano. Isso aí, tanto para o homem, para a mulher, então, nem se fala. Até fere Entendeu? a NR17. Aí aí você vai conversar com o supervisor ali, o cara tem coragem de falar para você, às vezes para desviar o foco, falar, Sli, eles fazem a ronda na moto, eles sentam 1 hora na moto fazendo ronda. Essa eu não Cara, tinha olha a ouvido ainda, não. postura, cara, olha a postura. Eles sentam, fazendo né? ronda. Porque ele faz a ronda na moto, ele tá Ele senta, ele sentando. vai no banheiro, ele pediu para ir no banheiro. Então, professor, nós estamos, os sindicatos aqui, de maneira unida, nós estamos levando essa provocação para o Ministério Público. Perfeito. Nós estamos notificando as empresas, né? As empresas que têm essa prática. Abusiva. Tem empresas aí, é uma luta lá na época, Banco do Brasil, por exemplo, que a gente, por exemplo, Tatico. Não vou citar a empresa, mas Tatico, né? Cobrava, aí dizia que era o cliente. Sempre eles jogam para o lado do cliente, né? A empresa, quando é cobrada, a contratada, joga para contratante. Aí Porque é esse o jogo cliente. de empurra, e o vigilante sofrendo lá na Mas é ponta. o cliente, aí o vigilante sofrendo. Variza, hospital, aí ele tem que pensar, é atestado, aí ele tem que pensar em tudo isso, cara. Tudo. Aí é o cliente, aí você vai no cliente, mas eu não sabia dessa norma regulamentadora, a NR17, que traz, né, essa regulamentação sobre a postura. O trabalhador que trabalha de forma em pé tem que ter aí esse rodízio a cada 1 hora, né, 10 minutos, né, para o trabalhador que trabalha em pé, né, ele pode sentar, pega uma cadeira ali de forma operacional, não vai tirar a postura do vigilante, cara. A gente costuma... Aí tem uma empresa que se adequou, fez a adequação, professor. Mas sabe o que ela fez, teve a capacidade de fazer? Pegou o banco operacional, mandou um tal de um serralheiro fazer tipo aquele trem redondo do banco, assim, tipo um cortante, que o cara senta ali 2 minutos, o cara já quer levantar, já tá cortando a perna do cara. Aí você tem que levar a foto do banco, tem que levar para a empresa. Aí, professor, nós estamos levando isso ao conhecimento do Ministério Público, pedindo, né, Emanuel, um termo de ajuste de conduta. Nós vamos ter que pedir apoio do Ministério Público. Meu Deus. Entendeu? Você notifica a contratada, você notifica a contratante, né, mas não regulariza. Aí vai lá, 1 semana eles botam o banquinho lá bonitinho. Depois chegou um tal de supervisor da vida aqui e mandou tirar tudo. Cara, isso não pode acontecer, é absurdo, isso é desumano, isso é degradante. Isso é uma coisa assim que eu vou te falar, cara, tem palavras, não tem palavras. Mas nós estamos levando ao conhecimento do Ministério Público, todas as entidades, que é um assunto comum de todas as entidades. Nós vamos pedir um apoio do Ministério Público para formalizar, tem que ter um termo de ajuste de conduta para essas empresas regularizar essa questão. Ninguém quer que o vigilante sem postura no shopping, por exemplo. Não é essa. A questão não é essa. Nós estamos tratando de outro assunto. Nós estamos tratando da saúde desse trabalhador. É outro assunto. Então é isso que a gente pede. Até aproveitando o ensejo aí, os trabalhadores aí, o sindicato está à disposição, pode mandar a denúncia, que a gente vai verificar. Nós temos uma equipe lá no dia a dia, que faz o trabalho de base, leva as notificações para as empresas, caso isso
está acontecendo. A gente sabe, tem muitas empresas aí que praticam eu posso dizer, essa maldade, infelizmente, essa maldade, professor. Vamos lá, para a gente tá indo aí para os finalmente, né? O tempo passa rápido, assunto bacana. Perguntar aqui para o Emanuel sobre você como presidente de um sindicato dos vigilantes. Você é contra ou a favor ao porte de arma para o vigilante? Sou a favor do porte de arma para o trabalhador vigilante, desde que o mesmo se qualifique, né? De uma forma que ele tenha consciência de que seus atos, ele está preso, né, às consequências de seus atos. Muitas vezes fala-se de porte de arma de forma alienatória, de forma, para você ver, tem trabalhador vigilante hoje que trabalha com carta narrativa. Ele vai lá, ele tem problema na justiça, ele tira uma carta narrativa e ele trabalha. Mas a culpa não é da Polícia Federal. Muitas vezes, dentro de processo, a Polícia Federal vai lá e pede lá fulano dentro do processo. Está gerando um processo, a Polícia Federal entra dentro do processo e manifesta: olha, eu preciso do seu aval para cancelar o curso do trabalhador. A justiça não deixa. Não deixa, porque tem que transitar e julgar, né? Tem que passar, a lei reza, que a pessoa tem que passar por todas as instâncias para acontecer. Então, assim, por que eu estou abordando essa questão? Porque, de repente, com uma carta narrativa, essa pessoa acaba conseguindo aí um porte de arma. O porte de arma é legítimo, o trabalhador tem direito, né? Foi uma pena que no governo Bolsonaro, aí, na questão passada, foi abrangido muitas outras profissões e acabou travando esse porte de arma, porque entrou advogado, nada contra, mas entrou muito caminhoneiro, então houve uma distorção aí, mas o trabalhador vigilante, ele legitimamente, né, e o trabalhador ele tem que ter a consciência seguinte: período eleitoral tá vindo aí, ele não ser usado, falar, fulano, levantar aquela bandeira, você vê aí vários, né, Brasil afora, delegado, olha, tem direito, mas é da boca para fora. Na hora de legislar e levantar a mãozinha, apertar o botãozinho lá, eles legislam por interesse de terceiros. Então o trabalhador, ele tem que ter esse senso crítico de representação em cima de quem realmente defende ele. Nós temos tudo, é um efetivo gigante a nível nacional, estadual, aqui em Goiás são quase 25 mil trabalhadores, a gente tem poder de ter porte de arma, sim, o trabalhador vigilante está passando, mas assim, é um gigante, um elefante, no meu entendimento, amarrado com barbante, não está sabendo a força que tem, é um gigante, né? A nossa categoria, infelizmente ainda, não chegou, mas eu sou a favor, sim, né? Com certeza. Esli, você como presidente do sindicato dos vigilantes de Goiânia, uma capital tão importante, se você pudesse escolher um direito adquirido para o vigilante no seu mandato, nível nacional, que isso ia perpetuar, ia fazer parte da sua história, lá no seu currículo, o que você faria? Professor, são 3 temas importantes hoje que eu gostaria e participo de forma efetiva, de forma afinco, né, de movimentos nacionais. Primeiro, aposentadoria especial do vigilante. Segundo, porte de arma do vigilante. E terceiro, troca de armamento urgente para a categoria. Para a categoria no geral, que eu estou dizendo, transporte de valores, escolta armada, blindagem de carros de escolta armada, né? E porte de arma importante porque a semana passada nós tivemos uma discussão nacional também na comissão da Câmara Federal sobre o porte de arma. Bem falou o Emanuel, e eu verifico que a nossa categoria hoje, com quase 500 mil homens efetivamente trabalhando no Brasil, Goiás, bem citou o Emanuel, 25 mil trabalhadores vigilantes qualificados, com atualização qualificada na Polícia Federal. Caso ou outro venha uma situação dessa, né, talvez a pessoa está respondendo um processo, tem uma narrativa e tal, mas o vigilante hoje, se eu estou qualificado para portar uma arma da empresa, sendo responsável pelo nome daquela empresa, sendo responsável por guardar patrimônio daquele contratante, sendo responsável para enfrentar bandido na frente de serviço, sendo responsável de sair de casa e talvez não voltar
né? Sua família receber lá, conforme a gente viu pouco tempo agora lá no estado do Nordeste, lá o vigilante que morreu na escola lá, que os bandidos entrou no colégio para roubar a arma do vigilante e ceifou a vida do vigilante. Aqui em Goiás já aconteceu isso. Se nós estamos preparados para portar arma de fogo em serviço, desses 3 pontos, professor, aposentadoria especial, mudança de armamento, o porte de arma também, eu colocaria aqui em prioridades do que diz respeito ao vigilante hoje, porque nós somos um exército maior do que as forças militares, né, qualificados, porque hoje eu estava conversando há pouco tempo agora com o sargento amigo meu, aí falando para ele das atualizações que o vigilante tem que fazer lá na academia, eu falei, vocês é mais treinado que a própria polícia. Então o trabalhador vigilante ele é preparado, a segurança privada é preparada, o vigilante patrimonial é preparado para portar arma, fora do serviço também. Então, é uma das bandeiras que a gente vai defender, as 3 bandeiras que a gente está defendendo e vai defender, e continuaremos defendendo o que diz respeito aos sindicatos hoje aí a nível nacional. Muito bom. Emanuel, olhando para aquela câmera ali, ó, dá um recado para o vigilante aí. Trabalhador vigilante aí do nosso estado de Goiás, né? A gente tem uma honra, uma satisfação em estar representando. Uma coisa eu costumo dizer, uma coisa é a representação. Essa nós temos, né? E outra coisa chama-se representatividade. Essa é o que a gente corre atrás 25 horas por dia. Então, você tem que se espelhar na questão o que você quer para o seu futuro. O que do seu filho, dos seus netos. Você quer o quê? Quais os benefícios? Pensar, hoje, eu costumo dizer, tem países, eu não vou citar, que não vira política, tem países asiáticos aí que eles fazem projeção para 500 anos. Eles vão estar aqui, os netos, os filhos, eles vão estar aqui? Não vão estar. 500 não, mas eles fazem, é da cultura. Então vamos criar essa cultura. O Sindivap Aparecida está sempre aí de portas abertas. Nunca me furtei em representar trabalhador e fazer um enfrentamento, seja com qualquer estrutura que seja, a gente nasce com vocacionado, e dizer para você, trabalhador, as portas estão abertas, precisamos, o trabalhador, ele é essa ferramenta de trazer as informações também importante, informações internas, então estamos sempre à disposição de vocês, a exemplo de todas as outras entidades classistas do Estado, então trabalhamos aí junto, sempre ligados aí, em estar atendendo as demandas do trabalhador. Uma honra e satisfação. Sli, dá um recado aí para os vigilantes de Goiânia. Pessoal, eu costumo dizer que nós somos fortes se estivermos juntos. Né? Juntos, nós somos fortes. O Sindivig Goiânia está à disposição dos trabalhadores vigilantes, é a casa do vigilante. Nós estamos ali localizados no centro, até dia 15 agora de junho, a partir do dia 20, culminando aí com a comemoração do Dia do Vigilante, já fazendo um convite até para o professor Murilo e para todos os trabalhadores da base de Goiânia, da representação do Sindivig Goiânia. Dia 20, nós comemoramos o Dia Nacional do Vigilante e também estaremos inaugurando a nova sede própria do Vigilante, a Casa do Vigilante. Vamos continuar no centro, ali a nova sede na Avenida Araguaia, ali entre a Rua 4 e a Avenida Paranaíba, no centro. Você, vigilante, sendo afiliado do sindicato, você tem vários benefícios sendo afiliado do sindicato, associado do sindicato. Né? Você pode obter a sua CNV, você tem corte de cabelo no sindicato, tem outros benefícios no que diz respeito a vários convênios fechados com parceiros. Nós temos clubes dos bancários, né? Tanto você e seus dependentes, né? Entram no clube de maneira gratuita, né? Sendo associados, assessoria jurídica e assessoria contábil. E o sindicato, atendimento também de forma itinerante. O sindicato, de forma itinerante, atendendo os trabalhadores vigilantes de Goiânia. Então, nós estamos juntos e juntos somos fortes. TKS, um abraço aí do Sli Guerreiro. Maravilha! Vamos aí encerrando aí mais esse episódio do nosso podcast. Quero aqui agradecer
o Emanuel, mais o Wesley. Quero voltar a palavra para vocês assim, de uma forma bem breve para fazer suas agradecimentos finais aí. Fique à vontade. Murilo, quero agradecer a oportunidade, ela é ímpar, né? Dizer que fico muito feliz de revê-lo, né? Depois de muitos anos. Verdade. Eu que fui aluno aí de vocês aí, recebi aí, quando galguei a vaga de supervisão, e muito me qualificou esse curso. Sempre falo para o trabalhador estar se qualificando, é importante, com pessoas que amam a categoria, pessoas que pensam a longo prazo, e dizer que né, estamos à disposição, a nossa entidade, à disposição aí da sua sapiência, do seu saber, né? E vamos interagindo para a gente crescer a nossa categoria, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Wesley. Eu agradeço, professor Murilo, a oportunidade e dizer aos vigilantes aqui, o professor Murilo, através da Vertical Treinamentos, um braço forte aí da segurança privada. Não só aqui a representação dele aqui no estado de Goiás, mas a nível Brasil, a gente acompanha aí essa responsabilidade que o Murilo tem aí, esse amor que ele tem aí, preza aí e sempre está propagando coisas boas da segurança privada. Participa aí de alguns grupos que ele participa também. Isso é importante. E agradecer essa oportunidade que você hoje aqui abre aqui a sua casa aqui para os trabalhadores aí, vigilantes, saber um pouco da história do sindicato e saber um pouco o que representa um sindicato para os trabalhadores vigilantes. Então é isso, eu agradeço de coração, a gente está à disposição, que você possa continuar com essa força, com essa dedicação, eu posso dizer, esse amor aí à segurança privada, que é a sua logo aí, a segurança privada, não só de Goiás, mas do Brasil, que você faz esse trabalho através da Vertical, através da sua pessoa. Parabéns, tamo junto. Obrigado aí pela a parceria, obrigado aí por atender o convite, e as portas, de fato, tá abertas sempre. E vamos estender essa parceria, depois aqui em off vamos conversar, né? Estender essa parceria com a Vertical Treinamentos, nós estamos aqui para ajudar, para servir, para ser essa mão mesmo aí, e estarmos juntos aí. E você que nos acompanha, faz parte do nosso canal, se você está chegando aqui, não é inscrito, inscreva no nosso canal, deixa aquele joinha, deixa um comentário bacana e compartilhe esse material com seus grupos do WhatsApp aí, tá bom? Satisfação toda nossa, que Deus te abençoe ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fui!